O sol já se punha sobre a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, quando Marcelo Silva chegou para mais um turno como valet no restaurante Maréia, um dos estabelecimentos mais exclusivos da Zona Sul carioca. Aos 28 anos, formado em administração pela UERJ, trabalhava ali há 2 anos enquanto tentava uma oportunidade na sua área. O Maréia não era apenas um restaurante, era um símbolo de status. Localizado de frente para a Baía de Guanabara, com vista para o Pão de Açúcar, atendia apenas a elite do Rio. Empresários, políticos, artistas e herdeiros milionários. O prato mais barato custava R$ 300 e a carta de vinhos começava nos 1.000. Marcelo vestiu o uniforme impecável, camisa branca, colete preto, gravata borboleta e sapatos engraxados, e se dirigiu para o posto na entrada do restaurante. Sua função era simples: receber as chaves dos carros dos clientes e estacioná-los no valet do shopping anexo. Boa noite, Marcelo, cumprimentou Eduardo, o maître, um português elegante de 50 anos. Hoje temos lista de espera até às 11. Vai ser uma noite corrida. Tranquilo, Eduardo. Estou preparado. Marcelo gostava do trabalho, apesar de tudo. Pagava bem para os padrões. R$ 2.000 por mês mais gorjetas, que às vezes chegavam a 500 extras. E, principalmente, estava tentando juntar dinheiro para abrir seu próprio negócio, uma consultoria em gestão de pequenas empresas. Às 8 da noite, começou o movimento. Carros de luxo se sucediam na entrada: BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Marcelo conhecia cada modelo, cada ano, cada valor. Trabalhando ali, havia se tornado especialista em automóveis de alto padrão. Boa noite, doutor. Sempre cumprimentava os clientes com respeito, mesmo quando eles o ignoravam completamente. Por volta das 9, chegou um Lamborghini Huracan amarelo que custava mais de R$ 2.000.000. Do carro desceu Rodrigo Tavares, 35 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas do Rio, dono de construtoras, shopping centers e uma rede de hotéis de luxo. Rodrigo era conhecido no restaurante não apenas pela fortuna, mas pela arrogância. Alto, loiro, sempre vestindo roupas de grife, tratava funcionários como se fossem objetos. Você aí. Rodrigo não se deu ao trabalho de olhar para Marcelo enquanto jogava as chaves. Cuidado com meu carro, vale mais que sua vida inteira. Claro, senhor, pode deixar. E não chegue muito perto da pintura. Não quero suas mãos sujas tocando onde não deve. Marcelo sentiu o sangue ferver, mas manteve o profissionalismo. Precisava do emprego. Rodrigo entrou no restaurante acompanhado de uma loira exuberante que claramente não era sua esposa. Marcelo já havia visto a família nas revistas sociais. Ao estacionar o Lamborghini, Marcelo observou o interior luxuoso. Bancos de couro italiano, painel digital, acabamento em fibra de carbono. Era mais sofisticado que muitos apartamentos. A noite seguiu normalmente até por volta das 10h30, quando Rodrigo saiu do restaurante visivelmente alterado. Havia bebido muito e gesticulava nervosamente ao telefone. Cadê meu carro? Gritou para Marcelo. Vou buscar agora, senhor. Rápido, e não me faça esperar. Marcelo correu até o estacionamento e trouxe o Lamborghini. Quando desceu para entregar as chaves, Rodrigo estava mais exaltado ainda. Demorou demais. Que serviço porco é esse? Desculpe, senhor. Foi rápido quanto possível. Rápido? 5 minutos esperando é rápido? Na verdade, havia demorado 3 minutos, mas Marcelo não rebateu. Quanto você ganha aqui, garçom de carro? Sou valet, senhor. Tanto faz. Quanto ganha? 2.000 por mês, senhor. Rodrigo riu alto. Uma gargalhada debochada que chamou a atenção de outros clientes. R$ 2.000. Eu gasto isso numa garrafa de vinho. Você sabe quanto custa meu relógio? Marcelo olhou para o Patek Philippe no pulso de Rodrigo. Não sei, senhor. R$ 200.000. Meu relógio vale 100 vezes seu salário anual. A loira que o acompanhava se divertia com a situação, rindo e filmando com o celular. Rodrigo, para com isso. O coitado não tem culpa de ser pobre. Pobre? Rodrigo se aproximou de Marcelo. Esse aqui nem pobre é. Pobre pelo menos tem dignidade. Esse é um fracassado que se formou e virou garçom de carro. Marcelo sentiu o rosto esquentar. Como Rodrigo sabia que ele era formado? O Eduardo me contou que você tem faculdade, administração, não é? E tá aqui, vestido de garçom, pegando o carro dos outros. Rodrigo fazia questão de falar alto para que todos ouvissem.
Que desperdício de educação. Senhor, posso entregar suas chaves? Pode nada, ainda não terminei. Rodrigo estava claramente embriagado. Sabe por que você está aqui? Porque não serve para mais nada. Porque estudou numa universidade de pobre e não aprendeu nada útil. Alguns clientes pararam para observar a cena. Marcelo sentia todas as ameaças sobre si, humilhado publicamente. Seu lugar é esse mesmo, servindo gente como eu. Porque eu sou útil, eu construo, eu gero empregos. E você? Você é apenas um serviçal. Rodrigo, vamos embora. A loira tentou intervir. Não. Quero que esse rapaz entenda sua posição na vida. Rodrigo tirou uma nota de R$ 100 do bolso. Aqui. Sua gorjeta. Compra um curso de alguma coisa útil. Ele jogou a nota no chão na frente de Marcelo. Pega. Senhor? Pega a nota do chão, ou não quero dinheiro. Marcelo olhou para a nota, para Rodrigo, para as pessoas que observavam. Sentiu uma humilhação profunda, mas também uma raiva que nunca havia experimentado. Não vou pegar. Como? Eu disse que não vou pegar sua nota do chão. O silêncio tomou conta da entrada do restaurante. Rodrigo não esperava essa reação. Você está me desrespeitando? Estou apenas mantendo minha dignidade. Dignidade? Rodrigo riu novamente. Que dignidade? Você é um ninguém. Foi nesse momento que o celular de Marcelo tocou. Uma ligação que mudaria tudo. Com licença, senhor. Preciso atender. Você não vai atender telefone na minha frente. Mas Marcelo já havia atendido. Alô? Marcelo? Aqui é Dr. Roberto Nascimento da Nascimento em Associados. Você se lembra de mim? Marcelo se lembrou imediatamente. Dr. Roberto era um dos advogados mais respeitados do Rio, especialista em direito empresarial. Havia conhecido Marcelo 6 meses antes, quando jantou no Maréia, e ficou impressionado com a educação e inteligência do jovem Valê. Claro, Dr. Roberto. Como está? Muito bem, Marcelo, você ainda tem interesse em trabalhar na área empresarial? Marcelo olhou para Rodrigo, que observava a conversa com desconfiança. Tenho sim, doutor. Ótimo. Acabei de fechar a compra de um grupo empresarial e preciso de alguém de confiança para gerenciar a transição. Lembrei de você. O salário inicial é R$ 15.000. Marcelo quase derrubou o telefone. 15 mil? Isso mesmo. E se você se adaptar bem, em 6 meses passará para sócio júnior. Pode começar segunda-feira? Marcelo olhou novamente para Rodrigo, que havia parado de rir. Posso sim, Dr. Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Ah, e Marcelo, o grupo que compramos inclui algumas empresas interessantes. Uma delas é a Tavares Empreendimentos. Marcelo arregalou os olhos. Tavares Empreendimentos era a empresa da família de Rodrigo. Estarei na empresa amanhã às 9 para apresentar você à equipe. Durma bem. Doutor. Roberto desligou, deixando Marcelo em choque. Rodrigo observava, percebendo que algo havia mudado na expressão do Valê. Quem era? Perguntou, menos arrogante. Marcelo sorriu pela primeira vez na noite. Meu novo chefe. E pela primeira vez desde que chegara ao restaurante, Marcelo se sentiu exatamente onde deveria estar. No controle da própria vida. O jogo havia mudado completamente. E Rodrigo Tavares ainda não sabia o que estava por vir. Na manhã seguinte, Marcelo acordou às 6 da manhã no seu apartamento de 1 quarto em Copacabana. Era um imóvel simples, mas limpo e organizado, que dividia com o primo Rafael, estudante de engenharia. Cara, você tem certeza de que não sonhou com essa ligação? Rafael preparava café na cozinha minúscula. Tenho certeza, Rafa. Dr. Roberto Nascimento me ligou ontem à noite. 15 mil para começar. 15 mil? Marcelo, isso é mais de 7 vezes o que você ganha no restaurante. Eu sei. Ainda não acredito. Marcelo se arrumou com o melhor terno que possuía. Um azul marinho que havia comprado usado numa loja do centro. Não era Armani, mas estava impecável. Às 8h30, estava na porta do edifício comercial no centro do Rio, onde funcionava a Nascimento em Associados. Um prédio imponente de 30 andares com fachada de vidro e mármore. Bom dia, Dr. Roberto. Cumprimentou quando foi recebido na sala do advogado, no 25º andar. Marcelo, pontual como sempre. Doutor. Roberto era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos, ternos impecáveis e uma reputação irrepreensível no mercado. Pronto para conhecer seu novo mundo? Mais que pronto. Ótimo. Primeiro quero que você entenda o que compramos.
O grupo Tavares estava com problemas financeiros sérios. Rodrigo Tavares, o herdeiro, é um playboy irresponsável que quase levou o império do avô à falência. Marcelo sentiu um frio na barriga. Era exatamente o Rodrigo que o havia humilhado na noite anterior. O pai dele, Eduardo Tavares, procurou nossa empresa para intermediar a venda de 60% das ações para um fundo de investimentos que represento. Oficialmente, a família mantém a marca e a gestão. Na prática, quem manda somos nós. E qual seria minha função? Você vai ser o administrador executivo. Vai supervisionar todas as operações do grupo e reportar diretamente para mim. Em outras palavras, Rodrigo Tavares vai ter que prestar contas para você. Marcelo quase engasgou com o café. Doutor, Roberto, preciso contar uma coisa. Eu conheço Rodrigo Tavares. Conhece? Ele é cliente do restaurante onde trabalho. Ontem à noite ele me humilhou publicamente. Disse que eu era um fracassado, que meu lugar era servir pessoas como ele. Dr. Roberto sorriu. Ainda melhor. Nada como a ironia do destino. Mas e se ele criar problemas quando descobrir que vou ser o supervisor dele? Marcelo, você precisa entender uma coisa. Rodrigo não tem escolha. Ou aceita as novas regras, ou perde tudo. O pai dele já assinou os papéis. Às 10 da manhã chegaram ao prédio da Tavares Empreendimentos na Barra da Tijuca. Era uma sede moderna, com mais de 10 andares, que abrigava as várias empresas do grupo. Vou apresentar você primeiro para Eduardo Tavares, depois para a equipe e, por último, para Rodrigo. Dr. Roberto explicou no elevador. Eduardo Tavares era um homem de 65 anos, completamente diferente do filho. Educado, humilde, visivelmente preocupado com o futuro da empresa que o pai havia construído. Marcelo, muito prazer. Dr. Roberto me falou muito bem de você. Obrigado, Sr. Eduardo. Espero que consiga colocar ordem na casa. Meu filho. Bem, meu filho precisa aprender que a vida real é diferente dos filmes. Durante a manhã, Marcelo foi apresentado aos diretores, gerentes e funcionários. Todos o receberam com respeito e curiosidade. Era claro que estavam ansiosos por mudanças. Onde está Rodrigo? Dr. Roberto perguntou para a secretária dele. Ainda não chegou, doutor. Disse que só vem à tarde. Que horas? Não especificou. Dr. Roberto balançou a cabeça desapontado. Marcelo, você vai entender rapidamente qual é o problema aqui. Por volta das 2 da tarde, finalmente chegou Rodrigo. Entrou na empresa como se fosse dono do mundo, cumprimentando poucos funcionários, falando alto no celular sobre uma festa que havia acontecido na noite anterior. Dirigiu-se diretamente para sua sala no 10º andar, sem passar na recepção ou cumprimentar ninguém. Vamos? Dr. Roberto se levantou. Quando bateram na porta da sala de Rodrigo, ouviram um "Entra", displicente. Rodrigo estava recostado na cadeira executiva, pés sobre a mesa, falando no celular com alguém sobre um iate que queria alugar para o fim de semana. Quando viu Dr. Roberto, terminou rapidamente a ligação. Dr. Roberto, como está? Meu pai disse que o senhor passaria aqui hoje. Rodrigo, preciso apresentar alguém. Foi só então que Rodrigo viu Marcelo atrás do advogado. Seus olhos se arregalaram de surpresa e logo se estreitaram de raiva. O que esse garçom está fazendo aqui? Este é Marcelo Silva, seu novo administrador executivo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rodrigo olhou de Dr. Roberto para Marcelo e de volta para Dr. Roberto. Que tipo de piada é essa? Não é piada, Rodrigo. Marcelo será responsável por supervisionar todas as operações do grupo. Você reportará para ele. Eu vou reportar para ele? Rodrigo se levantou abruptamente. Doutor, esse cara pega carro de cliente. Ontem à noite estava vestido de garçom. E hoje está vestido de executivo. Dr. Roberto manteve o tom calmo. Marcelo tem formação em administração e experiência prática que consideramos valiosa. Que experiência? Estacionar carro? Marcelo decidiu falar pela primeira vez. Na verdade, Rodrigo, enquanto eu estacionava carros, você estava dilapidando o patrimônio da sua família. Como é que é? Li os relatórios financeiros esta manhã. Nos últimos 3 anos, sob sua gestão, a empresa perdeu 40% do valor. Alguns projetos que você aprovou deram prejuízo de dezenas de milhões. Rodrigo ficou vermelho. Você não sabe de nada. Sei que o condomínio Atlântica que você insistiu em construir contra o parecer técnico
Está há 2 anos sem vender nem metade das unidades. Prejuízo de 80 milhões. Isso é problema de mercado. Sei também que você contratou sua namorada como consultora de marketing por R$ 20 mil mensais, sendo que ela não tem formação nem experiência na área. Dr. Roberto observava o embate com interesse. E sei que você usa o jato da empresa para viagens pessoais que foram catalogadas como reuniões de negócios em Ibiza e Saint-Tropez. Você não pode provar nada disso. Marcelo retirou uma pasta da maleta. Na verdade, posso. Está tudo documentado aqui. Rodrigo olhou para Dr. Roberto desesperado. Doutor, isso é inaceitável. Não vou aceitar ser humilhado por um funcionário mais competente que você? Dr. Roberto completou. Rodrigo, você tem 2 opções. Aceita as novas regras ou procura outro emprego. Outro emprego? Esta empresa é minha. Era sua. Agora é nossa. E nós decidimos que Marcelo está mais qualificado para administrá-la. Rodrigo se dirigiu para Marcelo, os olhos cheios de raiva. Você acha que ganhou, é isso? Acha que porque conseguiu esse empreguinho vai poder me humilhar? Não quero humilhar ninguém, Rodrigo. Só quero fazer meu trabalho. Seu trabalho era pegar meu carro. Era. Agora meu trabalho é supervisionar suas decisões empresariais. Rodrigo deu um soco na mesa. Isso não vai ficar assim. Vou falar com meu pai, vou reverter essa situação. Já falei com seu pai. Dr. Roberto se mantinha impassível. Ele assinou todos os documentos, a decisão é irrevogável. Então vou para a imprensa. Vou contar que vocês estão tentando destruir uma empresa familiar tradicional. Fique à vontade. Marcelo sorriu. Tenho certeza de que a imprensa ficará interessada em saber como você quase destruiu uma empresa centenária em 3 anos. Rodrigo percebeu que estava encurralado. Olhou ao redor da sua sala, que tecnicamente ainda era sua, mas onde ele não mandava mais. Quanto tempo eu tenho? Para quê? Dr. Roberto perguntou. Para sair. Quem disse que você vai sair? Rodrigo, você pode continuar trabalhando aqui. Só não pode mais tomar decisões sozinho. Trabalhar, sob as ordens dele. Trabalhar seguindo orientações profissionais como qualquer funcionário. Rodrigo olhou para Marcelo com todo o ódio que conseguiu reunir. Você sabe que isso não vai durar, né? Uma hora você vai escorregar, e quando isso acontecer, vou assumir meu erro e trabalhar para corrigir. Diferente de você, que culpa o mercado pelos próprios erros. Dr. Roberto se dirigiu para a porta. Marcelo, sua sala fica no 11º andar. Rodrigo, amanhã às 9 vocês têm reunião para revisar os projetos em andamento. Depois que Dr. Roberto saiu, Rodrigo e Marcelo ficaram sozinhos na sala. Ontem você disse que meu lugar era servir pessoas como você. Marcelo se aproximou da mesa. Hoje descobrimos que seu lugar é prestar contas para pessoas como eu. Isso não acabou. Concordo. Está apenas começando. Marcelo saiu da sala deixando Rodrigo sozinho com sua raiva e humilhação. O valet humilhado havia se tornado o chefe do homem que o humilhou. E Rodrigo Tavares estava descobrindo que a vida tem um senso de humor muito peculiar. A primeira semana de Marcelo como administrador executivo foi um campo de batalha silencioso. Rodrigo fazia questão de chegar tarde, sair cedo e questionar cada decisão tomada, sempre na frente de outros funcionários para tentar minar a autoridade do novo chefe. Na quinta-feira, durante a reunião semanal com os diretores, a tensão explodiu. Marcelo, você não pode cancelar o projeto do resort em Búzios. Rodrigo bateu a mão na mesa da sala de reuniões. Já investimos 15 milhões e vamos perder 40 se continuarmos. Marcelo mantinha a calma, mesmo sentindo os olhos de toda a diretoria sobre eles. Os estudos de viabilidade que encomendei mostram que o projeto é insustentável. Que estudos? Você está aqui há 1 semana e quer invalidar 2 anos de trabalho? 2 anos de trabalho mal feito. Marcelo abriu uma apresentação no telão. O terreno que vocês compraram tem restrições ambientais que inviabilizam 60% do projeto original. Isso pode ser resolvido? Pode, gastando mais 20 milhões em licenças e adequações, para um retorno que levaria 15 anos para se pagar. Dr. Carlos, diretor financeiro há mais de 20 anos na empresa, tomou a palavra. Marcelo tem razão, Rodrigo. Eu já havia alertado sobre esses problemas, mas... Mas o que, Carlos? Mas você disse que não queria ouvir pessimismo. O constrangimento de Rodrigo era visível.
Ele olhou ao redor da mesa e percebeu que todos os diretores concordavam com Marcelo. Vocês estão se aliando a ele contra mim? Não é questão de aliança. Doutora Patrícia, diretora jurídica, falou diplomaticamente. É questão de gestão responsável. Gestão responsável? Rodrigo se exaltou. Eu que construí essa empresa. Na verdade, Marcelo consultou seus papéis. Foi seu bisavô que construiu a empresa. Seu avô que a expandiu. Seu pai que a modernizou. E você que quase a destruiu. O silêncio na sala era mortal. Rodrigo ficou lívido. Como você ousa... Rodrigo, sente-se. A voz veio da porta. Era Eduardo Tavares, que havia chegado sem ninguém perceber. Marcelo, continue a apresentação. Eduardo raramente aparecia na empresa desde que havia se aposentado formalmente 2 anos antes. Mas quando aparecia, todos o respeitavam. Pai, você precisa ver o que esse... Eu preciso ver os resultados. Eduardo se sentou. E pelo que vi nos relatórios que Marcelo me enviou, pela primeira vez em 3 anos temos um planejamento sério. Rodrigo se sentiu traído pelo próprio pai. Pai, ele está desconstruindo tudo que eu fiz. E graças a Deus por isso. Eduardo se exaltou pela primeira vez. Rodrigo, você quase levou nossa empresa à falência. Tive que vender o controle para salvar o que restou. Mas eu estava tentando inovar. Você estava tentando se exibir. Eduardo olhou diretamente para o filho. Resort de luxo em Búzios, condomínio de 7 milhões por apartamento, shopping center em cidade com 50 mil habitantes. Nada disso faz sentido. Marcelo observava o drama familiar se desenrolar, entendendo finalmente a dimensão do problema. Senhor. Eduardo, posso fazer uma sugestão? Claro, Marcelo. Talvez Rodrigo pudesse ficar responsável por uma área específica, onde possa aplicar sua criatividade de forma mais controlada. Rodrigo o encarou com desconfiança. Que área? Marketing e relações públicas. Você tem contatos sociais importantes, conhece o público de alta renda. Poderia ser útil na promoção dos nossos empreendimentos. Eduardo assentiu. Boa ideia. Rodrigo, você fica responsável pelo marketing, mas qualquer campanha acima de R$100 mil precisa da aprovação do Marcelo. 100 mil? Pai, uma campanha de TV custa 5 vezes isso. Então você vai ter que ser criativo. Depois da reunião, Eduardo pediu para conversar reservadamente com Marcelo. Obrigado por tentar encontrar um lugar para meu filho na empresa. Senhor Eduardo, Rodrigo tem potencial. Só precisa de direcionamento. Potencial? Eduardo suspirou. Marcelo, meu filho tem 35 anos e nunca trabalhou um dia sequer na vida. Tudo o que ele sabe sobre negócios aprendeu em festas e iates. Mas ele conhece o público-alvo dos nossos produtos. Conhece porque faz parte desse público. Rodrigo nunca teve que conquistar nada. Herdou tudo. Eduardo se aproximou da janela que dava vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Sabe por que escolhi você para comandar a empresa? Por causa da recomendação do Dr. Roberto? Também. Mas principalmente porque vi como você agiu naquela noite no restaurante. Marcelo ficou confuso. Como assim? Eu estava lá, Marcelo. Na mesa do canto, jantando com minha esposa. Vi toda a humilhação que meu filho fez você passar. O senhor estava lá? E vi também que você manteve a dignidade. Não rebateu, não perdeu a compostura, não se rebaixou ao nível dele, mesmo sendo humilhado publicamente. Eduardo se virou para encarar Marcelo. Isso me disse mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Senhor Eduardo. Não, deixe eu terminar. Rodrigo nasceu em berço de ouro e nunca soube dar valor. Você nasceu na luta e sabe o valor de cada conquista. Por isso confio mais em você do que no meu próprio filho. A conversa foi interrompida pela secretária. Senhor Eduardo, tem uma ligação urgente para o senhor. Pode transferir. Enquanto Eduardo atendia, Marcelo refletia sobre a responsabilidade que estava sobre seus ombros. Não era apenas sobre administrar uma empresa. Era sobre salvar um legado familiar de 3 gerações. Marcelo, temos um problema. Eduardo desligou o telefone, preocupado. Que tipo de problema? Era do banco. Rodrigo tentou fazer um empréstimo de 5 milhões usando as ações da empresa como garantia. Como assim? Aparentemente ele tem dívidas pessoais que eu desconhecia. Apostas, cartões de crédito, empréstimos com agiotas. Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Quanto ele deve? Pelo que entendi, cerca de 8 milhões. 8 milhões de reais?
Em que ele gastou 8 milhões? Carros, festas, viagens, apostas em cassinos no exterior. Rodrigo sempre viveu como se o dinheiro da família fosse infinito. Naquele momento, a porta se abriu e Rodrigo entrou sem bater. Pai, preciso falar com você. É urgente. Sobre seu empréstimo no banco? Rodrigo empalideceu. Como você soube? O gerente me ligou. Rodrigo, 8 milhões de dívidas? Sério? Pai, eu posso explicar. Explique então. Rodrigo olhou para Marcelo claramente constrangido. Ele precisa ficar aqui? Ele é o administrador da empresa. Se suas dívidas afetam nossos negócios, ele precisa saber. Rodrigo respirou fundo. Tive alguns problemas em Las Vegas e Monte Carlo e em alguns investimentos que não deram certo. Apostas? Eduardo perguntou incrédulo. Não só apostas. Também investi em algumas empresas de tecnologia que faliram. Que empresas? Empresas de cripto, NFTs, algumas startups. Marcelo balançou a cabeça. Rodrigo, você investiu em empresas sem fazer due diligence, sem analisar os fundamentos? Meus amigos disseram que eram bons investimentos. Seus amigos playboys? Eduardo estava ficando vermelho de raiva. Rodrigo, você apostou o futuro da nossa família em conselhos de festa? Pai, todo mundo estava investindo nessas coisas. Eu só quis acompanhar o mercado. Acompanhar o mercado? Você dilapidou 8 milhões, seguindo modinha de rede social. Eduardo se sentou, visivelmente abalado. Marcelo, quanto temos de reserva em caixa? 12 milhões, Sr. Eduardo. Então, se pagarmos as dívidas do Rodrigo, ficamos com 4 milhões de reserva. O que é perigosamente baixo para uma empresa do nosso porte. Rodrigo percebeu a gravidade da situação. Pai, eu não sabia que estava tão ruim assim. Rodrigo, você nunca se preocupou em saber como andavam as finanças. Eduardo explodiu. Sempre viveu como se o dinheiro brotasse do chão. Mas agora o Marcelo está aqui, não está? Ele vai resolver. Eu vou resolver? Marcelo se exaltou pela primeira vez. Rodrigo, a empresa não é minha. Eu sou apenas um funcionário tentando salvar o que vocês construíram. Então salve. Salvaria se você parasse de criar problemas novos todos os dias. Eduardo bateu na mesa. Chega! Rodrigo, você está proibido de fazer qualquer movimentação financeira sem autorização por escrito minha e do Marcelo. Pai! Sem discussão. E seus cartões de crédito ficam bloqueados até segunda ordem. Como assim bloqueados? Como vou viver? Com o salário que a empresa paga. Como uma pessoa normal. Rodrigo olhou de pai para Marcelo como se fosse um animal acuado. Vocês estão se unindo contra mim. Estamos nos unindo para salvar nossa empresa da sua irresponsabilidade. Rodrigo saiu da sala batendo a porta. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos. Marcelo, acho que cometi erros na educação do meu filho. Senhor Eduardo, não é tarde para ele aprender. Aos 35 anos, minha avó sempre dizia que a pessoa só está perdida quando desiste de tentar. Eduardo sorriu tristemente. Espero que você esteja certo, porque agora a vida toda da família Tavares está nas suas mãos. Marcelo olhou pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo e sentiu o peso da responsabilidade. De Valer humilhado a salvador de um império empresarial em uma semana. A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. No fim de semana, Marcelo decidiu trabalhar no escritório para analisar com calma todos os contratos e projetos da empresa. O prédio estava vazio, apenas com a segurança noturna, o que lhe dava a tranquilidade necessária para se concentrar. Por volta das 2 da tarde de sábado, estava imerso em planilhas quando ouviu o elevador chegar ao 11º andar. Era Rodrigo, vestindo roupas casuais com uma expressão que Marcelo não conseguiu decifrar. Trabalhando no fim de semana, Rodrigo entrou na sala sem pedir licença, tentando entender melhor os números da empresa. E chegou a alguma conclusão? Marcelo o estudou por alguns segundos. Rodrigo parecia diferente, menos arrogante, talvez mais reflexivo. Quer saber a verdade? Quero. A situação é grave, mas não irreversível. Se fizermos os cortes necessários e focarmos nos projetos rentáveis, podemos virar o jogo em 2 anos. Rodrigo se sentou na cadeira em frente à mesa de Marcelo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não me humilhou ontem? Na frente do meu pai e dos diretores? Marcelo parou de digitar e olhou diretamente para Rodrigo. Como assim? Você podia ter me destroçado.
Contar todos os meus erros, me fazer passar vergonha, como eu fiz com você no restaurante, mas não fez. Por quê? Marcelo encostou na cadeira pensando na resposta. Porque humilhar você não resolveria os problemas da empresa. E também porque... Hesitou por um momento. Porque sei como é ser humilhado publicamente. Você está com pena de mim? Não. Mas estou tentando entender você. Rodrigo riu amargamente. E? Conseguiu entender? Acho que sim. Você é um cara inteligente que nunca precisou usar a inteligência. Tem potencial para ser um bom empresário, mas sempre teve tudo nas mãos sem precisar lutar. E isso me faz um fracasso? Isso te faz inexperiente. Fracasso seria se você não quisesse aprender. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos, observando Marcelo trabalhar. Sabe o que é mais frustrante? O quê? É que você tem razão. Sobre tudo. Sobre os projetos ruins. Sobre o dinheiro desperdiçado. Sobre minha inexperiência. Rodrigo. Não, deixa eu falar. Eu passei a vida inteira achando que era melhor que os outros porque tinha dinheiro. Tratei você como lixo no restaurante porque na minha cabeça você era inferior. Marcelo parou de trabalhar e prestou atenção total na conversa. Mas agora você está aqui, salvando a empresa que eu quase destruí, enquanto eu estou com 8 milhões de dívida porque quis bancar o Playboy Internacional. Todos cometem erros, Rodrigo. Erros. Marcelo, eu joguei fora 8 milhões de reais. Em cassinos, em investimentos idiotas, em carros que nem uso. Rodrigo se levantou e foi até a janela. Você sabe quanto eu gastei no último mês em Vegas? $200 mil. Em 3 dias. Sabe em quê? Apostando em jogos que nem entendo direito só para impressionar pessoas que nem gostam de mim. Por que está me contando isso? Porque você é a primeira pessoa que não me julga pelas coisas erradas. Marcelo se levantou também e se aproximou de Rodrigo. Quer uma sugestão? Estou ouvindo. Para de se lamentar e começa a trabalhar. De verdade. Não para impressionar ninguém, mas para aprender. Como? Segunda-feira, você vai trabalhar comigo. Não como herdeiro, não como filho do dono, mas como funcionário. Vai aprender cada processo, cada decisão, cada número. Você faria isso, depois de tudo? Faria, mas com uma condição. Qual? 0 arrogância. 0 privilégios. Você vai ser tratado como qualquer outro funcionário. Rodrigo estendeu a mão. Aceito. Quando se cumprimentaram, Marcelo percebeu que talvez houvesse esperança para Rodrigo afinal. Na segunda-feira, às 8 da manhã, Rodrigo estava na empresa. Pela primeira vez em anos. Chegou antes dos funcionários. Marcelo encontrou-o na recepção lendo relatórios. Pronto para começar? Mais que pronto. Então vamos. Primeira parada, departamento financeiro. As próximas 2 semanas foram uma revelação. Rodrigo se mostrava curioso, fazia perguntas inteligentes e, surpreendentemente, começava a entender os aspectos técnicos do negócio. Marcelo, por que não vendemos apartamentos menores? Rodrigo perguntou durante uma reunião com a equipe de projetos. Como assim? Todos os nossos lançamentos são de 3 ou 4 quartos, de 2 a 5 milhões. Por que não fazemos a parte hotéis de 1 quarto na faixa de 500 mil? Dr. Carlos, o diretor financeiro, se interessou pela ideia. É um mercado que não exploramos mesmo. Jovens executivos, casais sem filhos. Exato. Rodrigo se animou. E poderia ser em bairros como Botafogo, Copacabana, Ipanema. Mercado mais amplo. Marcelo sorriu. Era a primeira ideia realmente boa que ouvia de Rodrigo. Vamos fazer um estudo de viabilidade. 2 semanas depois, o estudo mostrou que a ideia era excelente. Um projeto de apart-hotéis poderia gerar lucro de 40% sobre o investimento. Se você também está torcendo para que Rodrigo mude de vida, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A maior reviravolta ainda está por vir. Rodrigo, parabéns, foi uma ideia brilhante. Marcelo elogiou na reunião de diretoria. Obrigado, mas só consegui pensar nela depois que entendi como funcionam os números. Eduardo, que assistia à reunião por videoconferência de sua casa em Petrópolis, sorriu orgulhoso. Finalmente meu filho está pensando como empresário. Mas a semana seguinte trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Na quinta-feira, Marcelo recebeu uma ligação de Dr. Roberto Nascimento. Marcelo, preciso te ver urgentemente. Venha ao meu escritório agora. Aconteceu alguma coisa? Venha e você vai entender. 1 hora depois, Marcelo estava na sala de Dr. Roberto, que parecia preocupado.
Marcelo, você conhece Maurício Goldstein? Não pessoalmente, mas sei quem é. Um dos maiores investidores imobiliários do país. Ele acabou de me fazer uma proposta para comprar 100% da Tavares Empreendimentos. Como assim? Goldstein quer comprar a empresa inteira, incluindo a parte que ainda pertence à família Tavares. Por quanto? 200 milhões de reais. Marcelo quase caiu da cadeira. 200 milhões? Doutor Roberto, isso é 3 vezes o valor atual da empresa. Ele tem motivos para pagar esse preço. Quer os terrenos que a empresa possui, principalmente um em Barra da Tijuca que vale 80 milhões sozinho. E qual é o problema? O problema é que se aceitarmos a oferta, a família Tavares fica rica, mas perde tudo. Eduardo, Rodrigo, todos os funcionários. A empresa deixa de existir. Marcelo sentiu um nó no estômago. E eu? Você ganha uma comissão de 2 milhões pela administração bem-sucedida e parte para um novo projeto. 2 milhões. É mais dinheiro do que você veria na vida inteira no seu antigo emprego. Marcelo ficou em silêncio, processando a informação. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas Goldstein quer uma resposta até sexta-feira. Amanhã? Amanhã. Marcelo saiu do escritório de Dr. Roberto completamente confuso. 200 milhões era dinheiro suficiente para resolver todos os problemas da família Tavares. Eduardo poderia se aposentar tranquilo. Rodrigo ficaria rico mesmo com as dívidas. E ele próprio ganharia mais dinheiro do que sonhara. Mas também significaria o fim de tudo que estava construindo. O fim da empresa centenária, o fim dos empregos de centenas de funcionários, o fim da chance de Rodrigo realmente aprender a trabalhar. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Pela primeira vez desde que assumiu o cargo, tinha que tomar uma decisão que mudaria a vida de todos para sempre. E tinha menos de 24 horas para decidir o destino de uma empresa, de uma família e de si mesmo. Na manhã de sexta-feira, Marcelo chegou cedo à empresa, mas não conseguia se concentrar em nada. A proposta de Maurício Goldstein ecoava em sua mente. 200 milhões. 2 milhões de comissão para ele e a destruição de tudo que vinha construindo nos últimos 2 meses. Por volta das 9, Rodrigo bateu na porta da sua sala. Posso entrar? Trouxe o estudo do projeto à parte hotel. Claro, pode entrar. Rodrigo se sentou e abriu uma pasta com gráficos e projeções caprichosamente organizados. Olha só, Marcelo. Se começarmos a construção em março do ano que vem, podemos entregar as primeiras unidades em janeiro de 2026. Retorno de investimento em 18 meses. Marcelo olhou os números impressionado não apenas com a qualidade do trabalho, mas com o entusiasmo genuíno de Rodrigo. Você fez tudo isso sozinho? Fiz. Passei a madrugada inteira trabalhando. Nunca me senti tão útil. Útil? É, útil. Como se finalmente estivesse fazendo alguma coisa que prestasse com minha vida. Marcelo sentiu o peito apertar. Como poderia contar para Rodrigo que talvez tudo isso acabaria em algumas horas? Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa na sua vida? Rodrigo riu. Praticamente tudo. Os carros que comprei, as viagens idiotas, as apostas, o jeito que tratava as pessoas, e especificamente aquela noite no restaurante. Ah, aquela noite? Rodrigo ficou sério. Marcelo, eu te devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas de verdade. Rodrigo, não, deixa eu falar. Eu te humilhei naquela noite porque estava bêbado, porque estava frustrado com minha vida, e porque sempre aprendi que humilhar os outros me fazia sentir superior. Rodrigo se levantou e foi até a janela. Mas o que eu mais me arrependo não é de ter te humilhado. É de ter perdido a chance de te conhecer direito. Se eu tivesse conversado com você ao invés de te tratar como inferior, talvez tivesse aprendido muito antes as coisas que estou aprendendo agora. Que coisas? Que dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Que trabalhar de verdade é muito mais satisfatório do que viver de herança. E que as pessoas mais interessantes são as que conquistaram tudo sozinhas. Marcelo se emocionou com a sinceridade de Rodrigo. Obrigado por dizer isso. Não, obrigado você por não ter desistido de mim quando todo mundo achava que eu era um caso perdido. Nesse momento, a secretária anunciou pelo interfone. Marcelo, Dr. Roberto está aqui. Pode mandar entrar. Dr. Roberto entrou na sala cumprimentando Rodrigo educadamente. Rodrigo, como vai? Poderia nos dar licença?
Preciso falar reservadamente com Marcelo. Claro, Dr. Roberto. Depois que Rodrigo saiu, Dr. Roberto foi direto ao assunto. Goldstein está esperando a resposta. O que decidiu? Marcelo respirou fundo. Dr. Roberto, preciso fazer uma contraproposta. Que tipo de contraproposta? E se ao invés de vendermos a empresa, vendêssemos apenas o terreno da Barra? Como assim? O terreno vale 80 milhões. Com esse dinheiro, pagamos as dívidas de Rodrigo, reforçamos o caixa e mantemos a empresa funcionando. Dr. Roberto franziu a testa. Marcelo, você está recusando uma comissão de 2 milhões? Estou propondo algo que pode valer muito mais a longo prazo. Explique. Marcelo se levantou e pegou os papéis que Rodrigo havia trazido. Rodrigo desenvolveu um projeto que pode gerar lucro de 40%. Se a empresa continuar funcionando e eu continuar como administrador, posso transformá-la numa das maiores do Rio em 5 anos. E aí minha participação nos lucros pode valer muito mais que 2 milhões. Dr. Roberto sorriu. Você está apostando no futuro ao invés de pegar o dinheiro garantido? Estou apostando nas pessoas. Em Eduardo, que construiu essa empresa com trabalho honesto. Em Rodrigo, que está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Nos funcionários que dependem dos empregos. Marcelo, você tem certeza disso? Porque se der errado, pelo menos tentei fazer a coisa certa. Dr. Roberto o observou por alguns segundos. Sabe o que é engraçado? Goldstein fez a proposta exatamente porque descobriu que você estava administrando a empresa. Ele sabe que em suas mãos ela vai valer muito mais. Então ele pode esperar alguns anos e fazer uma proposta melhor. Vou ligar para ele. Enquanto o Dr. Roberto conversava com Goldstein, Marcelo chamou Rodrigo de volta. Como foi a conversa? Rodrigo perguntou. Rodrigo, você confiaria em mim numa decisão importante? Claro. Por quê? Porque vou tomar uma decisão que vai afetar toda a sua família. E quero ter certeza de que você apoia. Marcelo, do jeito que minha vida estava indo, qualquer decisão sua só pode melhorar as coisas. Dr. Roberto desligou o telefone. Goldstein topou. Quer comprar apenas o terreno por 85 milhões. 5 milhões a mais? Ele disse que admira sua visão de negócios e quer manter boas relações para futuras parcerias. Marcelo sorriu. Então está fechado. Marcelo, o que está acontecendo? Rodrigo estava confuso. Está acontecendo que você vai poder pagar suas dívidas e a empresa vai continuar funcionando. Como assim? Marcelo explicou toda a situação. A proposta original de Goldstein, sua contraproposta e o resultado final. Você recusou 2 milhões de comissão, por minha causa? Não só por sua causa, por todos os funcionários, por seu pai, pelo legado da empresa, mas principalmente por minha causa. Rodrigo, você está mudando, de verdade. Seria uma pena interromper esse processo. Rodrigo ficou emocionado. Marcelo, ninguém nunca acreditou em mim assim. Então não me decepcione. Às 15h, Eduardo chegou à empresa para uma reunião de emergência convocada por Dr. Roberto. Quando soube da proposta de Goldstein e da decisão de Marcelo, ficou em silêncio por vários minutos. Marcelo, você tem noção do que fez? Tenho. Você salvou nossa empresa, de novo. Na verdade, quem salvou foi Rodrigo. O projeto dele é que convenceu Goldstein de que a empresa tem futuro. Eduardo olhou para o filho com orgulho. Rodrigo, é verdade? É, pai. Mas só consegui desenvolver o projeto porque o Marcelo me ensinou a trabalhar de verdade. Então vocês salvaram a empresa juntos. Dr. Roberto tirou um contrato da pasta. Eduardo, preciso que assine aqui a venda do terreno. E preciso que assine também outro documento. Que documento? Transferindo 15% das ações da empresa para Marcelo. Dr. Roberto, isso não é necessário. Marcelo protestou. É sim. Você recusou dinheiro garantido para apostar na empresa. Justo que seja sócio dela. Eduardo não hesitou. Assino agora mesmo. Marcelo merece muito mais que 15%. Uma semana depois, os 85 milhões estavam na conta da empresa. As dívidas de Rodrigo foram quitadas, o caixa foi reforçado e a Tavares Empreendimentos estava oficialmente salva. Marcelo, Rodrigo o procurou no final da tarde. Posso te convidar para jantar? Claro. Não numa areia. Num lugar mais simples. Quero conversar contigo como amigo, não como chefe e funcionário. Foram para uma pizzaria em Copacabana, simples e aconchegante. Sabe o que é engraçado?
Rodrigo disse enquanto esperavam a pizza. Eu sou mais feliz agora trabalhando de verdade e ganhando salário do que era antes com acesso a milhões. Por quê? Porque agora eu sei que mereço o que tenho. E planeja continuar trabalhando? Para sempre. E sabe qual é meu próximo objetivo? Qual? Ser tão bom administrador quanto você. Marcelo sorriu. Então você vai ter que estudar muito. Estou disposto. Naquela noite, voltando para casa, Marcelo refletiu sobre a decisão que havia tomado. Recusara 2 milhões garantidos para apostar num futuro incerto. Mas pela primeira vez na vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, a Tavares Empreendimentos estava irreconhecível. O ambiente de trabalho havia mudado completamente. Funcionários motivados, processos organizados, metas claras e, principalmente, resultados excepcionais. Marcelo chegava às 8 da manhã e encontrava Rodrigo já trabalhando, debruçado sobre plantas arquitetônicas e planilhas financeiras. A transformação era impressionante. Bom dia, sócio. Rodrigo cumprimentou com um sorriso. Bom dia. Como andaram os números do Apart Hotel? Vendemos mais 12 unidades na planta esta semana. Já temos 60% do empreendimento vendido antes mesmo de começar a construção. Excelente. E o projeto de Niterói? Aprovado pela prefeitura. Podemos começar as obras no mês que vem. Marcelo se orgulhava não apenas dos resultados, mas da evolução pessoal de Rodrigo. O playboy arrogante havia se tornado um empresário dedicado e respeitado. Rodrigo, preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. Maurício Goldstein ligou ontem, quer marcar uma reunião. Para quê? Proposta de parceria. Ele quer que administremos 3 empreendimentos dele no Rio. Sério? O cara que queria comprar nossa empresa agora quer ser nosso cliente? Exato. Parece que nossa reputação no mercado melhorou bastante. E realmente havia melhorado. Em 6 meses, a Tavares Empreendimentos havia se tornado case de sucesso no mercado imobiliário carioca. Revistas especializadas publicavam matérias sobre a reviravolta espetacular da empresa. Marcelo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você namora? Marcelo riu. Que pergunta é essa? É que... Bem, queria te apresentar uma amiga da minha prima. Ela é arquiteta, trabalha com sustentabilidade. Rodrigo, você está tentando fazer de cupido? Estou. Cara, você trabalha demais, precisa ter uma vida pessoal também. Era verdade. Marcelo havia se dedicado tanto à empresa que mal tinha tempo para relacionamentos. Vou pensar no seu convite. Ótimo. Vou marcar um jantar para amanhã. Naquele momento, a secretária anunciou. Marcelo, tem uma visita para você. Diz que é surpresa. Pode mandar entrar. Para surpresa de ambos, quem entrou foi Eduardo, acompanhado de uma mulher elegante de cerca de 50 anos. Pai, que surpresa! Rodrigo se levantou para abraçar o pai. Rodrigo, Marcelo, quero apresentar vocês à doutora Helena Souza, da revista Exame. Muito prazer. Marcelo cumprimentou a jornalista. O prazer é meu. Estou aqui para uma entrevista sobre a transformação da empresa. É para uma matéria de capa sobre empresas que ressurgiram das cinzas. Matéria de capa? Rodrigo arregalou os olhos. Isso mesmo. A história de vocês está correndo o mercado. Um administrador que recusou milhões para salvar uma empresa familiar e um herdeiro que abandonou a vida de playboy para se tornar empresário sério. A entrevista durou 2 horas. Doutora Helena fez perguntas sobre a quase falência, sobre as decisões difíceis, sobre a parceria improvável entre Marcelo e Rodrigo. Rodrigo, o que mudou em você? Tudo. A forma como vejo o trabalho, como trato as pessoas, como penso sobre dinheiro. Antes eu achava que ter nascido rico me dava o direito de humilhar os outros. Hoje entendo que ter nascido rico me dá a responsabilidade de fazer algo útil com essa sorte. E Marcelo, o que o motivou a recusar uma comissão milionária? A chance de construir algo duradouro. Dinheiro rápido é tentador, mas construir uma empresa sólida, manter empregos, ver pessoas crescendo, isso vale muito mais. Vocês são sócios agora. Como é a relação entre vocês? Marcelo e Rodrigo se entreolharam e sorriram. Somos sócios, mas antes de tudo somos amigos. Marcelo respondeu. Amigos que se conheceram de uma forma bem peculiar. Rodrigo completou. Como assim? Rodrigo contou a história da noite no restaurante, da humilhação que fez Marcelo passar, da ligação que mudou tudo. Nossa, isso é roteiro de filme.
Doutora Helena se empolgou. O Valé humilhado que se tornou chefe do homem que o humilhou, e depois se tornaram amigos e sócios? É exatamente isso. Eduardo sorriu orgulhoso. E o mais bonito é que ambos cresceram como pessoas. Depois da entrevista, Eduardo convidou Marcelo e Rodrigo para almoçar em sua casa em Santa Teresa. A casa era um casarão antigo, cheio de história e memórias familiares. Na sala, fotos de 3 gerações da família Tavares construindo o império empresarial. Marcelo, Eduardo disse durante o almoço, quero te mostrar uma coisa. Ele levou Marcelo até o escritório e mostrou uma parede com fotos dos presidentes da empresa desde a fundação. Aqui está meu avô, o fundador. Aqui meu pai, que expandiu os negócios. Aqui eu que modernizei a empresa. Eduardo apontou para um espaço vazio na parede. E aqui vai ficar sua foto, como o homem que salvou a empresa da família Tavares. Senhor Eduardo, eu não salvei sozinho. Salvou sim. Rodrigo mudou porque você acreditou nele. A empresa cresceu porque você tomou as decisões certas. Os funcionários se motivaram porque você lidera com o exemplo. Naquela tarde, voltando para a empresa, Rodrigo estava visivelmente emocionado. Marcelo, posso te contar uma coisa? Claro. Meu pai nunca havia me elogiado na frente de outras pessoas. Hoje, durante a entrevista, ele falou de mim com orgulho. E como se sentiu? Pela primeira vez na vida senti que mereci o orgulho dele. E mereceu mesmo. Sabe o que é mais louco? Eu era mais infeliz quando tinha acesso a milhões e podia fazer qualquer coisa, do que sou hoje trabalhando 8 horas por dia. Por que acha que isso acontece? Porque hoje eu sei quem eu sou. Antes eu era apenas o filho do Eduardo Tavares. Hoje eu sou Rodrigo Tavares, empresário. Chegaram na empresa e encontraram uma movimentação em comum. Funcionários se aglomeravam na recepção, conversando animadamente. O que está acontecendo? Marcelo perguntou para Carla da recepção. Chegou um convite para vocês dois, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Que tipo de convite? Para receberem o prêmio de Empresa Revelação do Ano. Marcelo e Rodrigo se entreolharam incrédulos. Empresa Revelação do Ano? Isso mesmo. A cerimônia é mês que vem no Copacabana Palace. Vai ter cobertura da TV Globo. Naquela noite, Marcelo jantou com Rafael, seu primo e companheiro de apartamento. Cara, você virou celebridade. Rafael mostrava as redes sociais no celular. Olha aqui, já saiu uma matéria no site da Globo sobre a entrevista de hoje. Que loucura. E olha só os comentários. O pessoal está adorando a história. Do Valé ao CEO, a vingança do humilhado. Não é vingança, Rafa. É justiça. Justiça como? Rodrigo me humilhou quando eu era Valé. Mas hoje somos sócios. Ele cresceu como pessoa, eu cresci profissionalmente. Todo mundo ganhou. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sente falta da vida simples de antes? Marcelo pensou por alguns segundos. Sinto falta da simplicidade, mas não sinto falta da invisibilidade. Hoje posso fazer a diferença na vida das pessoas. Isso não tem preço. E planeja ficar na empresa para sempre? Para sempre é muito tempo, mas por enquanto, é exatamente onde quero estar. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com o celular tocando. Era um número desconhecido. Alô? Marcelo? Aqui é Marina Pereira, da TV Globo. Gostaria de fazer uma entrevista com você para o Fantástico. Fantástico? O programa de domingo? Isso mesmo. Sua história está repercutindo muito. Queremos fazer uma matéria especial sobre segundas chances e transformação pessoal. Marcelo olhou pela janela do apartamento para a praia de Copacabana, onde tudo havia começado 2 anos antes, quando trabalhava como Valé. Pode ser. Mas quero que a matéria foque também no Rodrigo. A transformação dele é mais impressionante que a minha. Claro, queremos entrevistar vocês dois. Depois de desligar, Marcelo sorriu. De Valé invisível a empresário famoso em menos de 1 ano. A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. E dessa vez, todos saíram ganhando. A matéria da revista Exame foi publicada numa segunda-feira e causou um impacto ainda maior do que esperado. A capa trazia uma foto de Marcelo e Rodrigo sorrindo no escritório com a manchete: Da humilhação à parceria. A história que está mudando o mundo dos negócios. O telefone da empresa não parava de tocar. Jornalistas, empresários, estudantes de administração, todos queriam conhecer mais sobre a dupla improvável que havia revolucionado uma empresa tradicional.
Marcelo, isso aqui está uma loucura. Carla, a recepcionista, mostrava uma lista com mais de 50 pedidos de entrevista. Tem gente querendo vir dos Estados Unidos para conhecer vocês. Calma, Carla. Vamos selecionar apenas os mais importantes. Por volta das 10 da manhã, chegou uma visita que ninguém esperava. Maurício Goldstein, o investidor que havia tentado comprar a empresa meses antes. Marcelo, Rodrigo, que prazer vê-los novamente. Goldstein era um homem de 60 anos, baixo, careca, mas com uma presença imponente. Sr. Goldstein, que surpresa! Marcelo o cumprimentou. Vim pessoalmente fazer uma proposta que não podem recusar. Que tipo de proposta? Rodrigo perguntou desconfiado. Quero que administrem meu portfólio inteiro no Rio de Janeiro. 50 empreendimentos, orçamento de 500 milhões de reais. Marcelo quase engasgou com o café. 500 milhões? Isso mesmo. E não é só administração. Quero vocês como sócios em todos os projetos. Participação de 30% nos lucros. Rodrigo se levantou agitado. Senhor Goldstein, isso é uma proposta incrível, mas nossa empresa também está crescendo. Temos nossos próprios projetos. Claro, não estou pedindo para abandonarem a Tavares Empreendimentos. Estou propondo uma fusão. Como assim? Marcelo se interessou. Goldstein em Tavares Empreendimentos. Seriam os maiores do Rio em 2 anos, e do Brasil em 5. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Crescer tão rápido poderia ser perigoso. Preciso conversar com meu pai. Rodrigo disse. Claro, mas não demorem muito. Tenho outros interessados. Depois que Goldstein saiu, Marcelo e Rodrigo ficaram em silêncio por alguns minutos. O que você acha? Rodrigo perguntou. Acho que é uma oportunidade única, mas também é um risco enorme. Por quê? Crescimento muito rápido pode descontrolar tudo que construímos. Você lembra como estava tua empresa quando assumi? Grande demais, desorganizada demais. Mas agora temos experiência e processos organizados. É verdade. Naquela tarde convocaram uma reunião de emergência com Eduardo e Dr. Roberto para discutir a proposta. 500 milhões? Eduardo arregalou os olhos. Marcelo, isso é 10 vezes maior que nossa empresa atual. Exato minha preocupação, Sr. Eduardo. Mas também é a chance de construir algo realmente grande. Dr. Roberto ponderou. Goldstein é sério, tem capital, e principalmente, ele procurou vocês. Isso significa que respeitam o trabalho de vocês. E se der errado? Rodrigo perguntou. Se der errado, voltam para o tamanho atual e continuam tocando a empresa familiar. Eduardo sorriu. Mas se der certo, vocês se tornam os maiores empreendedores imobiliários do país. Dr. Roberto completou. A discussão durou 3 horas. Analisaram números, projeções, riscos e oportunidades. Vou fazer uma sugestão. Marcelo disse ao final. Vamos aceitar, mas com condições. Que condições? Primeiro, crescimento gradual. Não vamos pegar 50 empreendimentos de uma vez. Começamos com 10, depois expandimos. Faz sentido, Eduardo concordou. Segundo, mantemos nossa autonomia operacional. Goldstein entra com o capital, nós entramos com a gestão. E terceiro? Rodrigo perguntou. Terceiro, se em algum momento acharmos que está crescendo rápido demais, temos o direito de diminuir o ritmo. Dr. Roberto sorriu. Condições sensatas. Vou propor para Goldstein. Na semana seguinte, Goldstein aceitou todas as condições. O contrato foi assinado numa cerimônia na sede da empresa, com a presença da imprensa especializada. Senhores, hoje nasce a maior parceria do setor imobiliário brasileiro. Goldstein discursou para as câmeras. E nasce baseada em confiança mútua e crescimento sustentável. Marcelo complementou. Mas o verdadeiro clímax da história aconteceu naquela mesma noite. Rodrigo havia insistido para comemorar no restaurante Maréia, o mesmo lugar onde tudo começou. Tem certeza de que quer ir lá? Marcelo perguntou. Tenho certeza, quero fechar o ciclo. Às 8 da noite chegaram ao restaurante. Eduardo, que havia testemunhado a cena da humilhação 2 anos antes, também estava presente. O maître português, que os reconheceu imediatamente, os recebeu com reverência. Senhores Marcelo e Rodrigo, que honra recebê-los. Obrigado, Eduardo. Marcelo cumprimentou o maître que sempre o tratara com respeito,
mesmo quando era valet. Foram conduzidos à melhor mesa do restaurante com vista para a Baía de Guanabara. Durante o jantar, relembram toda a jornada. Pai, Rodrigo disse, quero te pedir perdão. Perdão por quê? Por ter quase destruído tudo que você e o vovô construíram. Por ter sido um irresponsável, um arrogante. Rodrigo, o importante é que você mudou. Mudei porque encontrei alguém que acreditou em mim quando nem eu acreditava. Eduardo olhou para Marcelo. E eu encontrei alguém que me ensinou que é possível salvar uma empresa e uma família ao mesmo tempo. Por volta das 10 da noite, quando estavam terminando a sobremesa, chegou ao restaurante um grupo de empresários que Marcelo reconheceu. Eram clientes antigos, pessoas que o tratavam como invisível quando era valet. Um deles, Dr. Fernando, se aproximou da mesa. Marcelo Silva, o famoso empresário que está em todas as revistas. Boa noite, Dr. Fernando. Posso sentar um momento? Queria conversar sobre uma proposta de negócios. Marcelo olhou para Rodrigo, que sorriu discretamente. Claro, pode sentar. Dr. Fernando se sentou e começou a falar sobre um projeto imobiliário que queria propor para a nova empresa de Marcelo. Seria um investimento de 30 milhões com retorno garantido de... Doutor Fernando, Marcelo o interrompeu educadamente. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor se lembra de mim? Como assim? De antes de eu ser empresário. O senhor se lembra de ter me visto em algum lugar? Dr. Fernando ficou confuso. Não, não me lembro. O senhor jantava aqui com frequência, não é? Sim, sou cliente há anos. E nunca reparou no valet que pegava seu carro? O rosto de Dr. Fernando empalideceu quando entendeu. Você era o valet. Durante 2 anos peguei seu carro dezenas de vezes. Nunca recebi nenhum boa noite do senhor. O silêncio na mesa era constrangedor. Eu não me lembrava. Eu sei que não se lembrava. Pessoas como eu eram invisíveis para pessoas como o senhor. Marcelo, Dr. Fernando tentou se explicar. Não precisa se explicar, Dr. Fernando. Entendo perfeitamente. A questão é, hoje o senhor quer fazer negócios comigo porque sou empresário bem-sucedido. Mas se eu ainda fosse valer, ainda seria invisível. Dr. Fernando não soube o que responder. Sobre sua proposta, Marcelo continuou. Vou analisar com carinho. Mas quero que entenda uma coisa. Sucesso não me fez esquecer de onde vim. E nunca vou tratar ninguém como invisível. Dr. Fernando se levantou constrangido. Vou aguardar seu retorno sobre a proposta. Depois que ele saiu, Eduardo balançou a cabeça. Marcelo, você foi elegante. Poderia ter humilhado o homem. Para quê? Humilhação não constrói nada. Só destrói. Rodrigo sorriu orgulhoso. É por isso que você é um líder melhor que eu jamais fui. Rodrigo, você está se tornando um líder excelente. Só precisava aprender que liderar é servir, não ser servido. Naquela noite, saindo do restaurante, Marcelo olhou para o posto onde trabalhava como valet 2 anos antes. Agora havia outro jovem ali, pegando as chaves dos carros dos clientes ricos. Quer conversar com ele? Rodrigo perguntou. Quero. Marcelo se aproximou do rapaz, que devia ter uns 25 anos. Boa noite. Como é seu nome? Boa noite, senhor. Carlos. Carlos, posso te dar uma dica? Claro, senhor. Nunca se considere invisível. Preste atenção em tudo, aprenda com tudo e nunca aceite que alguém te trate como inferior. Obrigado pelo conselho, senhor. Marcelo entregou seu cartão. Se algum dia quiser trabalhar numa empresa séria, me liga. Saindo do restaurante, Rodrigo comentou. Você acabou de fazer a mesma coisa que Dr. Roberto fez com você. Como assim? Deu uma oportunidade para alguém que merece. Marcelo sorriu. A vida é um ciclo, Rodrigo. O que recebemos, devemos passar adiante. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, Marcelo se sentiu completamente realizado. O valete humilhado havia se tornado empresário respeitado. O playboy arrogante havia se tornado parceiro dedicado. E juntos, estavam prestes a construir algo muito maior do que imaginavam. 1 ano depois da parceria com Goldstein, a sede da Goldstein em Tavares Empreendimentos ocupava 2 andares inteiros de um prédio comercial na Barra da Tijuca. Com mais de 200 funcionários e 15 projetos simultâneos, havia se tornado referência no mercado imobiliário brasileiro. Marcelo estava em sua sala no 22º andar,
quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Marcelo, aqui é Roberto Marinho Neto da Globo. Bom dia, senhor Roberto. Temos uma proposta interessante. A Globo está produzindo um filme para o cinema baseado em histórias reais de superação. Gostaríamos de comprar os direitos da sua história. Um filme? Isso mesmo. Do valet ao CEO. A história de como um funcionário humilhado se tornou sócio do homem que o humilhou. Marcelo ficou sem palavras. Posso conversar com meus sócios e retorno? Claro. Mas adianto que o valor inicial seria de R$ 500 mil pelos direitos, mais participação nos lucros do filme. Depois de desligar, Marcelo chamou Rodrigo. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Quando contou sobre a proposta do filme, Rodrigo riu alto. Um filme sobre nossa história? Cara, há 2 anos eu estava quebrado e você estava pegando meu carro. Agora vão fazer um filme sobre a gente. O mais engraçado é que naquela época nenhum de nós imaginava que isso ia dar nisso. Marcelo, posso te fazer uma confissão? Claro. Às vezes eu acordo e acho que estou sonhando, que na verdade ainda sou aquele playboy irresponsável. E o que te faz perceber que é real? O trabalho. A satisfação de ver um projeto dar certo, de receber elogio dos funcionários, de ver meu pai orgulhoso. Isso não acontecia quando eu era playboy. Naquela tarde receberam a visita de uma delegação de estudantes de administração da FGV, que queria conhecer a empresa para um trabalho sobre cases de sucesso. Senhores Marcelo e Rodrigo, a professora coordenadora se apresentou. Nossos alunos estão estudando o case de vocês. Poderiam contar como foi o processo de transformação? Durante 2 horas, Marcelo e Rodrigo relataram toda a jornada para os 40 estudantes fascinados. Senhor Marcelo, um aluno perguntou, o que foi mais difícil? Ser humilhado publicamente ou tomar a decisão de recusar os 2 milhões de comissão? Nenhum nem outro. O mais difícil foi acreditar que Rodrigo poderia mudar. Quando você foi humilhado por alguém, é natural querer se vingar. Mas vingança não constrói nada. E, senhor Rodrigo, como foi trabalhar com alguém que você havia humilhado? No começo foi constrangedor. Mas depois entendi que Marcelo não estava ali para me humilhar de volta. Estava ali para me ensinar. E isso mudou tudo. Qual conselho dariam para jovens empreendedores? Marcelo e Rodrigo se entreolharam. Nunca tratem ninguém como inferior. Marcelo respondeu. A pessoa que vocês desprezam hoje pode ser seu chefe amanhã. E nunca é tarde para mudar. Rodrigo completou. Eu mudei aos 35 anos. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Depois que os estudantes saíram, chegou uma notícia que os emocionou profundamente. Marcelo, Rodrigo? Carla entrou eufórica na sala. Chegou o resultado da pesquisa de clima organizacional. E 96% dos funcionários se dizem muito satisfeitos em trabalhar aqui. É o melhor índice entre todas as empresas do Rio? 96%? Rodrigo não acreditava. E tem mais. Vocês foram eleitos os melhores chefes pelos funcionários. Marcelo se emocionou. Lembrou-se dos tempos em que era apenas um funcionário invisível, sonhando com uma oportunidade. Carla, quero que organize uma festa para todos os funcionários, com tudo pago pela empresa. Quando? Sexta-feira, no clube da Urca. E quero que seja uma festa inesquecível. A festa aconteceu numa sexta-feira à noite, e foi realmente memorável. Funcionários de todos os níveis celebravam juntos, desde faxineiros até diretores. Durante a festa, Marcelo subiu ao palco para um discurso. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Há 2 anos eu era valete num restaurante. Hoje sou sócio de uma das maiores empresas do Rio. Mas sabem o que me deixa mais orgulhoso? A multidão de funcionários o escutava em silêncio. É saber que construímos uma empresa onde ninguém é invisível, onde todos são tratados com respeito, independente da função. Palmas ecoaram pelo salão. E quero dividir com vocês uma notícia. Este ano, todos os funcionários vão receber um bônus equivalente a 2 salários. A festa explodiu em comemoração. Rodrigo também subiu ao palco. Pessoal, há 2 anos eu era um playboy irresponsável que quase destruiu a empresa da minha família. Hoje, trabalho mais de 10 horas por dia e sou mais feliz do que jamais fui. Isso porque vocês me ensinaram que o verdadeiro prazer não está em gastar dinheiro, mas em construir algo junto com pessoas que respeitamos. Mais palmas e gritos de aprovação. Depois da festa,
Marcelo e Rodrigo foram tomar uma cerveja na praia de Copacabana. Marcelo, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Naquela noite no restaurante, quando eu te humilhei, você pensou em desistir de tudo? Marcelo refletiu por alguns segundos. Pensei. Por alguns minutos pensei em largar o emprego, voltar para o interior, tentar algo diferente. E o que te fez continuar? A ligação do Dr. Roberto. Mas principalmente a vontade de provar que você estava errado sobre mim. E eu estava. Completamente. Você disse que eu era um fracassado que não servia para nada. Hoje somos sócios de uma empresa de 500 milhões. Rodrigo sorriu tristemente. Marcelo, preciso te pedir perdão de novo. Rodrigo, você já me pediu perdão várias vezes. Mas é que às vezes ainda me sinto culpado. Não pelo que fiz com você, mas pelo que eu era como pessoa. Rodrigo, o passado serve para aprendermos, não para nos martirizar. Você mudou, cresceu, se tornou uma pessoa melhor. É isso que importa. E você me perdoa, de verdade? Rodrigo, eu não só te perdoo como te agradeço. Como assim? Se você não tivesse me humilhado naquela noite, eu nunca teria conhecido o Dr. Roberto. Nunca teria tido essa oportunidade. De certa forma, sua arrogância de 2 anos atrás salvou minha vida. Que ironia. A vida é feita de ironias. E de segundas chances. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as ondas da praia de Copacabana. Marcelo, o que você acha que vai acontecer com a gente daqui para frente? Acho que vamos continuar crescendo, como empresa e como pessoas. E nossa amizade? Nossa amizade é a coisa mais importante que saiu dessa história toda. Porque negócios podem dar errado, dinheiro pode acabar, mas a amizade verdadeira é para sempre. Rodrigo estendeu a mão. Amigos para sempre? Amigos para sempre. Quando se cumprimentaram, ambos sabiam que tinham conquistado algo muito mais valioso que dinheiro ou sucesso. Tinham conquistado respeito mútuo, crescimento pessoal e uma amizade genuína. O valet humilhado e o playboy arrogante haviam se transformado em parceiros de negócios e amigos de vida. E sabiam que essa era apenas o começo de uma jornada ainda maior. 5 anos depois, o auditório do Maracanãzinho estava lotado com mais de 10 mil pessoas. No palco, um banner gigante anunciava: Congresso Brasileiro de Empreendedorismo. Palestrantes Marcelo Silva e Rodrigo Tavares. Marcelo, agora com 33 anos, subiu ao palco vestindo um terno elegante, mas simples. Nos últimos 5 anos, havia se tornado uma das personalidades empresariais mais respeitadas do país. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Silva, e há 7 anos eu estava vestido de colete preto, pegando chaves de carro de pessoas ricas num restaurante no Rio de Janeiro. O público riu e aplaudiu. Hoje nossa empresa tem mais de 1.000 funcionários, atua em 12 estados e faturou 400 milhões no ano passado. Mas não vim aqui falar de números. Marcelo fez uma pausa, olhando para toda a plateia. Vim falar sobre como uma humilhação pública pode se transformar na maior oportunidade da sua vida. Durante 40 minutos contou toda a história. A noite no restaurante, a ligação que mudou tudo, a transformação de Rodrigo, a parceria com Goldstein e tudo o que aconteceu depois. O mais importante que aprendi nesses anos é que sucesso não é sobre dinheiro. É sobre quantas pessoas você consegue impactar positivamente. Ao final da palestra, Rodrigo subiu ao palco. Aos 40 anos, estava irreconhecível do playboy de 7 anos atrás. Casado, pai de 2 filhas, havia se tornado um empresário respeitado e um filantropo ativo. Pessoal, eu quero contar para vocês sobre vergonha. O silêncio tomou conta do auditório. Há 7 anos, eu humilhei publicamente um homem que hoje é meu melhor amigo e sócio. Fiz isso porque era arrogante, porque estava bêbado, e porque achava que dinheiro me dava o direito de tratar outras pessoas como lixo. Hoje, quando olho para trás, sinto vergonha. Não do Marcelo, mas de mim mesmo. Do homem que eu era. Rodrigo apontou para Marcelo. Este homem poderia ter se vingado de mim de 1000 maneiras diferentes, mas escolheu me ensinar. Escolheu acreditar que eu podia mudar. E sabem qual foi o momento que mais mudou minha vida? Não foi quando me tornei sócio dele. Foi quando entendi que trabalhar é mais gratificante do que herdar. A plateia se emocionou com a sinceridade de Rodrigo. Minha mensagem para vocês é: nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. E sempre, sempre tratem todas as pessoas com respeito.
porque você nunca sabe quem vai estar do seu lado na sua jornada. Depois da palestra, foram para um jantar com empresários e investidores no Hotel Copacabana Palace. Entre os presentes estava Dr. Roberto Nascimento, agora com 65 anos e aposentado. Marcelo, Rodrigo, estou orgulhoso de vocês. Dr. Roberto brindou com champanhe. Quando fiz aquela ligação há 7 anos, jamais imaginei que resultaria nisso. Doutor Roberto, o senhor mudou minha vida. Marcelo o abraçou. Sempre serei grato. E eu mudei a minha própria vida. Rodrigo completou. Ou melhor, o Marcelo me ajudou a mudar. Durante o jantar, receberam uma notícia emocionante. Eduardo Tavares, agora com 72 anos, telefonou do hospital onde estava internado para um procedimento de rotina. Rapazes, acabei de ver a palestra de vocês na televisão. Estou chorando de orgulho aqui no hospital. Como está se sentindo, pai? Rodrigo perguntou preocupado. Melhor impossível. E tenho uma notícia. Os médicos me liberaram para a cerimônia de amanhã. A cerimônia do dia seguinte era especial. Marcelo e Rodrigo receberiam o título de Cidadãos Honorários do Rio de Janeiro, pelas contribuições ao desenvolvimento econômico da cidade. Pai, tem certeza de que pode ir? Rodrigo, há 7 anos eu achei que ia morrer vendo você destruir nossa empresa. Hoje vou vê-lo receber uma honraria municipal. Não perderia isso nem se estivesse no CTI. No dia seguinte, a Câmara Municipal do Rio estava lotada. Familiares, funcionários, empresários e imprensa acompanhavam a cerimônia. É uma honra conceder este título a 2 homens que representam o melhor do empreendedorismo brasileiro, discursou o prefeito. Marcelo Silva e Rodrigo Tavares provaram que com trabalho, dedicação e principalmente humanidade, é possível construir algo extraordinário. Quando receberam a honraria, Marcelo e Rodrigo se abraçaram emocionados. Obrigado, Rio de Janeiro, por me dar a oportunidade de crescer. Marcelo discursou. Dessa cidade recebi humilhação, mas também recebi a chance de me redimir. Hoje retribuo com empregos, impostos e principalmente com respeito por todos os cidadãos. Rodrigo também discursou. Rio de Janeiro, peço desculpas pelo jovem arrogante que eu era. E agradeço por me permitir mostrar o homem que me tornei. Prometo continuar honrando esta cidade que me ensinou a verdadeira humildade. Após a cerimônia, a família inteira se reuniu para um almoço na casa de Eduardo em Santa Teresa. Estavam presentes Eduardo e sua esposa Sônia, Rodrigo com a esposa Marina, e as filhas Sofia e Helena, 5 e 3 anos, Marcelo com sua namorada Ana, a arquiteta que Rodrigo havia apresentado e com quem namora há 3 anos, e Rafael, primo de Marcelo, que agora trabalhava como diretor de TI da empresa. Vovô, conta a história do papai e do tio Marcelo. Sofia, a filha mais velha de Rodrigo, pediu enquanto comiam. Qual história, meu amor? A história de quando o papai era malvado e depois ficou bonzinho. Todos riram da simplicidade da criança. Sofia, Rodrigo se abaixou para ficar na altura da filha. Papai não era malvado. Papai era confuso. Não sabia como ser uma pessoa boa. E o tio Marcelo ensinou? Ensinou. E continua ensinando até hoje. Ana, namorada de Marcelo, comentou. Sofia, seu papai e o tio Marcelo são meus heróis. Eles me ensinaram que a amizade de verdade é quando pessoas diferentes se ajudam a ser melhores. Durante o almoço, Eduardo fez um anúncio emocionante. Pessoal, tenho uma novidade. Decidimos criar o Instituto Tavares Silva. Que instituto, vovô? Perguntou Sofia. Um instituto para dar bolsas de estudo para jovens pobres estudarem administração, como o tio Marcelo estudou. Marcelo se emocionou. Senhor, Eduardo, que ideia maravilhosa. A ideia foi do Rodrigo. Ele disse que quer dar para outros jovens a mesma oportunidade que você teve. E vai funcionar como? Ana perguntou. Vamos dar 100 bolsas por ano. Rodrigo explicou. Curso completo, livros, material e estágio remunerado na nossa empresa. E quando se formarem vão ter emprego garantido? Sofia perguntou, curiosa. Se dedicarem como o tio Marcelo se dedicou, sim. Rodrigo sorriu para a filha. Depois do almoço, Marcelo e Rodrigo foram caminhar pela praia de Copacabana, como faziam sempre que precisavam conversar sobre algo importante. Marcelo, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes eu acordo e penso, será que mereço tudo isso?
E o que você responde para si mesmo? Que não mereço pelo que eu era, mas mereço pelo que me tornei. Rodrigo, você sabe qual é a diferença entre a pessoa que você era e a que você é hoje? Qual? Antes você achava que merecia tudo sem fazer nada. Hoje você trabalha para merecer o que tem. Pararam em frente ao Copacabana Palace, onde haviam jantado tantas vezes nos últimos anos. Marcelo, preciso te fazer uma pergunta séria. Estou ouvindo. Você é feliz? Marcelo olhou para o mar, para a cidade que o adotou, para o amigo que havia se tornado como um irmão. Sou muito feliz, Rodrigo. E você? Mais feliz do que imaginei que fosse possível ser. Por quê? Porque aprendi que felicidade não vem do que você tem, mas do que você constrói. E construímos algo lindo juntos. Naquela noite, Marcelo voltou para seu apartamento em Ipanema, um imóvel de 3 quartos com vista para o mar. Simples, mas confortável. Ana estava preparando o jantar. Como foi o dia, amor? Perfeito. Absolutamente perfeito. Está feliz com a honraria? Estou feliz com tudo. Com a empresa, com nossa relação, com a amizade com Rodrigo, com a vida que construímos. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você planeja pedir minha mão em casamento algum dia? Marcelo sorriu e pegou uma pequena caixa azul do bolso. Na verdade, planejava pedir hoje à noite. Ana arregalou os olhos quando viu o anel. Marcelo. Ana, você quer se casar comigo e me ajudar a continuar construindo essa vida linda que temos? Sim. 1000 vezes sim. Quando se beijaram, Marcelo pensou na jornada incrível que havia vivido. De valete humilhado a empresário respeitado, de homem invisível a cidadão honorário, de solitário a noivo apaixonado, mas principalmente, de pessoa revoltada a homem em paz, consigo mesmo. A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. E dessa vez todos os personagens da história haviam ganhado o final feliz que mereciam. O restaurante Maréia havia se tornado um ponto turístico obrigatório no Rio de Janeiro, não apenas pela comida requintada, mas por ser o local onde aconteceu uma das histórias de transformação pessoal mais famosas do Brasil. Numa terça-feira à noite, Marcelo e Rodrigo jantavam na mesma mesa onde Eduardo havia testemunhado a humilhação uma década antes. Agora, aos 38 e 45 anos respectivamente, eram reconhecidos em qualquer lugar do país. Acredita que fazem 10 anos? Rodrigo brindou com um vinho tinto argentino. 10 anos. Parece uma vida inteira. Marcelo sorriu, observando o movimento do restaurante. Eduardo, o maître português, se aproximou da mesa com um sorriso nostálgico. Senhores, permitem que eu interrompa por um momento? Claro, Eduardo. Sempre. Hoje completam exatamente 10 anos desde aquela noite. E queria agradecer a vocês. Agradecer por quê? Marcelo perguntou. Por terem transformado nosso restaurante numa referência de superação. Desde que a história de vocês ficou famosa, recebemos visitantes do mundo inteiro querendo conhecer o local onde tudo começou. Eduardo se emocionou. Mas principalmente obrigado por terem me ensinado que todo funcionário merece respeito. Hoje tratamos nossos valets, garçons e faxineiros como família. Eduardo, você sempre nos tratou bem. Marcelo o tranquilizou. Sim, mas vocês me ensinaram a fazer isso com todos, não só com quem parece importante. Depois que Eduardo se afastou, Rodrigo mostrou o celular para Marcelo. Olha isso! O filme sobre nossa história acabou de ultrapassar 100 milhões de espectadores no mundo todo. 100 milhões? Sério? E olha os comentários. História inspiradora, mudou minha vida. Me fez acreditar em segundas chances. Marcelo balançou a cabeça incrédulo. Rodrigo, você já parou para pensar no impacto que nossa história teve? Como assim? Quantas pessoas mudaram de vida depois de conhecer nossa história? Quantos chefes pararam de humilhar funcionários? Quantos funcionários tiveram coragem de sonhar maior? Muitas, eu espero. Muitas mesmo. Semana passada recebi um e-mail de um empresário da Alemanha que disse que nossa história o fez repensar como trata seus funcionários. E eu recebi uma carta de uma faxineira de São Paulo que conseguiu um emprego melhor depois de assistir nossa palestra no YouTube. Terminaram o jantar e foram caminhar pela Marina da Glória. Era uma noite linda, com a lua refletindo na Baía de Guanabara. Marcelo, posso te fazer a pergunta que faço todo ano nesta data? Pode. Se você pudesse voltar no tempo e evitar aquela humilhação, faria?
Marcelo pensou por alguns segundos, como sempre fazia. Não. Definitivamente não. Por quê? Porque aquela humilhação me levou a esta vida, à nossa amizade, ao nosso sucesso, ao impacto que causamos na vida de outras pessoas. E porque aquela humilhação me forçou a mudar. Rodrigo completou. Se não tivesse acontecido, eu provavelmente seria o mesmo playboy arrogante até hoje. Pararam em frente ao antigo posto de valet do restaurante, onde agora havia uma placa discreta. Aqui começou a história de superação de Marcelo Silva e Rodrigo Tavares, 2024. Quem você acha que foi mais beneficiado com nossa história? Rodrigo perguntou. Acho que todos. Você aprendeu a trabalhar e se tornou uma pessoa melhor. Eu consegui a oportunidade que sempre sonhei. Seu pai viu a empresa ser salva. Centenas de funcionários mantiveram seus empregos. E milhares de pessoas pelo mundo se inspiraram para mudar suas próprias vidas. Exato. Nesse momento, um jovem se aproximou deles. Devia ter uns 22 anos. Vestia uniforme de valet de outro restaurante. Com licença, vocês são Marcelo Silva e Rodrigo Tavares? Somos. Marcelo sorriu. Cara, eu sou seu fã. Meu nome é João. Trabalho como valete há 3 anos e assisti sua palestra no YouTube dezenas de vezes. Que legal, João. Como está sendo sua experiência? Difícil às vezes. Tem cliente que trata a gente como lixo. Mas sempre lembro da história de vocês e não desisto. Faz muito bem. Rodrigo o encorajou. E está estudando? Estou terminando a faculdade de engenharia, à noite. Parabéns, não desista nunca. Marcelo entregou seu cartão. Se precisar de alguma coisa, me procura. Sério? Cara, obrigado. Depois que João se afastou, Rodrigo comentou. 10 anos depois ainda estamos inspirando pessoas. E espero que continuemos inspirando por muito tempo. Voltaram para casa cada um para sua família. Marcelo para seu apartamento com Ana, agora sua esposa há 5 anos, e os 2 filhos, Pedro, de 3 anos, e Laura, de 1 ano. Rodrigo para sua casa em Barra da Tijuca, com Marina e as 3 filhas, Sofia, 15 anos, Helena, 13 anos, e a caçula Eduarda, de 7 anos. Na manhã seguinte, Marcelo acordou cedo e foi para o escritório da empresa, que agora ocupava um prédio inteiro na lagoa. No hall de entrada, uma parede inteira contava a história da empresa com fotos e textos. Bom dia, presidente. Carla, agora diretora administrativa, o cumprimentou. Bom dia, Carla. Como estão os números do trimestre? Excelentes. Batemos todos os recordes. E tem uma novidade. A Forbes quer fazer uma matéria sobre vocês como a dupla empresarial mais influente do Brasil. Mais uma matéria? Marcelo riu. Quantas já foram? Perdemos a conta. Mas esta é especial porque vai ser publicada em 15 países. Durante o dia, Marcelo recebeu 3 convites para palestras internacionais, 2 propostas de parcerias empresariais e dezenas de e-mails de pessoas contando como a história deles havia impactado suas vidas. No final da tarde, Rodrigo bateu na porta da sala. Tenho uma ideia maluca. Estou ouvindo. E se a gente escrevesse um livro novo? 10 anos depois. Lições aprendidas. Boa ideia. Podemos falar sobre tudo o que aconteceu depois da primeira história. E podemos incluir depoimentos de pessoas que se inspiraram em nossa história. Rodrigo, você sabe que esse livro pode ajudar ainda mais pessoas, né? Esse é o objetivo. Naquela noite, Marcelo chegou em casa e encontrou Ana preparando o jantar, enquanto Pedro brincava no chão e Laura dormia no berço. Como foi o dia, amor? Incrível, como sempre. E o seu? Recebi uma proposta para dar aulas de arquitetura na PUC. Vai aceitar? Vou. Quero transmitir conhecimento como você faz com suas palestras. Ana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que nossa vida é muito exposta? Muito pública? Às vezes sim. Mas acho que vale a pena quando vejo o bem que vocês fazem. Como assim? Marcelo, vocês não são apenas empresários bem-sucedidos. Vocês são símbolos de que é possível mudar, de que é possível perdoar, de que é possível construir algo belo a partir de algo doloroso. Pedro, de 3 anos, puxou a calça do pai. Papai, conta da história do vovô Rodrigo. Marcelo pegou o filho no colo. Qual história, meu amor? A história de quando o vovô Rodrigo era malvado e depois ficou bonzinho igual ao papai. Marcelo riu. Para as crianças, a história era simples assim. Havia uma pessoa má que se tornou boa. Pedro,
O vovô Rodrigo nunca foi malvado. Ele estava confuso e não sabia como ser uma pessoa boa, mas aprendeu. E agora ele é bom? Agora ele é muito bom. E é melhor amigo do papai. Para sempre? Para sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marcelo se sentou na varanda do apartamento e refletiu sobre os 10 anos que haviam se passado. De valet humilhado a empresário respeitado, de homem solitário a marido e pai amoroso, de pessoa invisível a inspiração para milhões, de funcionário revoltado a símbolo de perdão e superação. Mas o que mais o orgulhava era a amizade verdadeira que havia construído com Rodrigo. Uma amizade que nasceu da humilhação, cresceu com o trabalho e se consolidou com o respeito mútuo. O telefone tocou. Era Rodrigo. Marcelo, desculpa ligar tarde, mas queria te contar uma coisa. Pode falar. Sofia, minha filha mais velha, escolheu o tema da redação do vestibular. Que tema? Como meu pai e meu tio me ensinaram que toda pessoa merece respeito. Marcelo se emocionou. Rodrigo. Marcelo, obrigado por ter me perdoado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter me ensinado a ser uma pessoa melhor. Rodrigo. Obrigado você por ter se permitido mudar. Por ter se tornado o homem que é hoje. Amigos para sempre? Amigos para sempre. Quando desligou o telefone, Marcelo olhou para o céu estrelado do Rio de Janeiro e sorriu. 10 anos depois daquela noite fatídica no restaurante Maréia, ele havia se tornado tudo o que sonhara ser. Empresário bem-sucedido, marido dedicado, pai amoroso e, principalmente, um homem em paz consigo mesmo. Mas o mais importante de tudo, havia provado que humilhação pode se transformar em inspiração, que inimigos podem se tornar amigos e que segundas chances podem mudar não apenas uma vida, mas milhares de vidas. A história do valete que se tornou CEO não era apenas sobre sucesso empresarial. Era sobre a capacidade humana de perdoar, de crescer, de se transformar e de transformar o mundo ao redor. E essa história continuava sendo escrita a cada dia, inspirando pessoas ao redor do mundo a acreditarem em suas próprias segundas chances. E assim, termina nossa incrível jornada de transformação. Muito obrigado por ter acompanhado essa história emocionante até o final. Que lição incrível sobre como a vida pode dar voltas inesperadas, não é mesmo? Marcelo e Rodrigo nos mostraram que humilhação pode se transformar em motivação. Inimigos podem se tornar melhores amigos. Nunca é tarde para mudar e ser uma pessoa melhor. Segundas chances podem transformar vidas. O perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te tocou? Você teria a mesma coragem do Marcelo para perdoar? Ou a humildade do Rodrigo para mudar? Se essa história mexeu com você, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma história inspiradora como esta. E já aproveita para sugerir. Que tipo de história você quer ver no próximo vídeo? Histórias de vingança que viraram amizade? Pobres que se tornaram milionários? Pessoas que superaram traições? Deixa sua sugestão nos comentários. Compartilha este vídeo com aquela pessoa que precisa acreditar em segundas chances e no poder da transformação pessoal. Lembrem-se sempre, não importa onde você está hoje, o que importa é para onde você está indo. E como Marcelo e Rodrigo provaram, com trabalho, humildade e principalmente respeito pelas pessoas, qualquer um pode mudar sua história. Acreditem no poder da transformação, galera. Até a próxima história incrível. E que vocês nunca se esqueçam. Toda pessoa merece respeito e toda pessoa merece uma segunda chance.